Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 10 da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Auxílio Agora. A circunstância adverbial de tempo é muito significativa. O auxílio agora. Então, Joana começa dizendo assim: viste muitos deles, possivelmente, enquanto se encontravam mergulhados nas roupagens carnais. Então, são pessoas que já faleceram e que nós tivemos com elas contato, né? Enquanto estiveram aqui encarnadas. Possivelmente, várias pessoas, né? Experimentando rudes provas, e não os distinguiste, quer dizer, não os honraste, não os outorgaste com uma palavra sequer de misericórdia, de compaixão, de perdão. Então vejam como ela usa a palavra relativa à misericórdia que se usa para com alguém é algo que o honra, é algo que deve ser feito de forma que a pessoa fica honrada, é outorgada uma palavra de misericórdia. E ela está dizendo que nós não fizemos isso. Agora te apiadas e sofres por eles. Agora. Encontraste-os nos dias que se foram, os dias passados, perdidos na névoa das paixões em sofrimentos atrozes, enquanto estiveram vivos aqui, viviam em sofrimentos consequência das paixões às quais se entregavam. No entanto, receaste falar com eles a respeito da vida verdadeira. Tem o capítulo do Evangelho, que não se pode esconder a luz debaixo do alqueire, debaixo do vaso, do recipiente de medida. E o conhecimento é luz, e nós devemos ter a coragem de propagar esse conhecimento a respeito da vida verdadeira, a respeito da vida espiritual, trazer as verdades do espiritismo, né? Jesus diz: quem o confessar, quem o reconhecer, quer dizer, quem anunciar os ensinos de Jesus, quem demonstrá-lo, também no reino, nas colônias espirituais superiores, serão essas pessoas que tiverem a coragem de confessar a sua fé, serão reconhecidos, serão também anunciados, serão também, né, demonstrada que há mérito no acolhimento dessas pessoas em ótimas colônias espirituais, porque aqui elas estiveram numa posição de anunciar, de demonstrar as verdades da vida espiritual, da vida verdadeira, como diz Joana. Porque também disse Jesus: aquele que se envergonhar de mim, também dele eu me envergonharei. Ou seja, há alguma espécie de fraqueza nossa em nós recuarmos de anunciar as verdades espirituais em função de alguns prejuízos, diante de algumas consequências negativas com relação ao mundo físico, com relação à economia ou outras coisas materiais. Ora, mas pelo ensino de Jesus, aquele que deixa de confessar a verdade também não será admitido nas colônias espirituais superiores, porque lá só a verdade é professada. A nossa fé não pode ser, portanto, uma fé egoísta, uma fé oculta, em que nós receemos dizê-la pela possibilidade de que ocorram prejuízos materiais para nós. Não. Os prejuízos materiais até podem ocorrer, mas a propagação da fé aberta a respeito da vida verdadeira trará benefícios futuros. E mesmo com relação às questões materiais presentes, se houver algum prejuízo, na verdade, Deus alimenta os pássaros, veste os lírios de forma magnífica. Ele encontrará a solução para as nossas dificuldades materiais. É um dos assuntos, dentro das determinadas circunstâncias, que pode ser conversado
Um médium audiente pode conversar com assuntos materiais. Obviamente, nunca será para satisfação das paixões, mas os espíritos também nos auxiliam nas questões materiais a depender das circunstâncias, das dificuldades. Não só o lado moral. Quando necessário, também há casos com relação às questões materiais que são resolvidas com o auxílio dos espíritos. Como tem no livro Missionários da Luz, em que o esposo falece e os espíritos sugerem à mulher que ela se torne, o marido faleceu, e que ela se torne costureira, e eles vão influenciar a vizinhança para vir, né, adquirir o serviço de costureira da pessoa. Então a fé não pode ser egoísta, ela não pode ser oculta só porque vai nos trazer prejuízos terrenos. Deus sabe do que nós necessitamos mesmo com relação aos prejuízos terrenos, ele nos alivia, e tendo havido algum prejuízo terreno, isso redundará em nosso benefício futuro. Essa verdade vale para o Espiritismo, e nós estamos aqui para semeá-la, essa verdade, que vai levar à construção de um mundo regenerado. No plano espiritual é que teremos a colheita de uma postura corajosa de levarmos a fé à frente, o ensino a respeito da vida verdadeira, né? Mas ela disse justamente aqui, receaste, ela diz, falar com eles a respeito da vida verdadeira. Hoje, dominado por forte compaixão, exoras, suplicas ao Senhor em favor deles. Porque vejam bem, quando nós ensinamos as verdades espirituais, a pessoa tem uma possibilidade de evitar no plano espiritual consequências gravíssimas, às vezes de longo prazo dos equívocos praticados aqui, às vezes de caráter secular em região de trevas, em região do umbral, em região abismal. Então, propagando a própria fé a respeito da vida verdadeira, nós auxiliamos essas almas que desconhecem, que ignoram a respeito da vida verdadeira. Nós podemos lhes propiciar um futuro melhor, caso eles modifiquem, tendo a possibilidade do conhecimento, retificar os seus comportamentos atuais. Então, trabalhamos assim para o futuro dessas pessoas, conduzi-las ao bem. Do contrário, se nós receamos auxiliá-las, trazendo os ensinos, as verdades espirituais, nós podemos estar contribuindo por lançá-las em prazo secular em região do umbral, abismo ou de trevas. Não é uma postura muito adequada, né? Continuando aqui com ela, defrontaste-os enquanto se demoravam no corpo denso, carregados de aflições. E as aflições, em regra, como diz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos os principais causadores dos nossos infortúnios, das nossas aflições. Falta de conhecimento, de uma fé verdadeira com a qual o homem possa lutar contra as suas más tendências e assim diminuir suas aflições e seguir por um caminho positivo. Mas vamos lá. Defrontaste-os enquanto se demoravam no corpo denso, carregados de aflições. Todavia temeste que eles não te respeitassem os ideais, desconsiderando as tuas intenções. Então veja, faltou a coragem da fé. Houve um temor em nós de que os nossos ideais fossem desrespeitados. Por isso, não os auxiliamos. Não há muita justificativa, é uma posição tanto de fraqueza. Atualmente solicitas auxílio aos numes tutelares, aos gênios, às divindades que nos servem de tutor, para que eles se recuperem e tenham paz. Mas se tivéssemos dado o ensino, eles não estariam necessitando de recuperação, já estariam um tanto bem e apaziguados. Transitavam lado a lado contigo no caminho humano, dominados pela ignorância. Mas pensaste que não te competia despertá-los
do sono quimérico, do sono ilusório, do sono fantástico, no qual vitalizavam ilusões. Neste momento, compreendeste quanto eles sofrem pela ignorância que os levou a uma busca de viver o mundo material, né? Agora compreendemos quanto eles sofrem, mas poderíamos ter evitado que sofressem tanto. Neste momento compreendes quanto eles sofrem e oras emocionado, guardando a certeza de que a tua vibração os atingirá. É verdade. Sempre é tempo de podermos contribuir para a prática do bem, ainda que eles estejam do outro lado, aqueles a quem podemos auxiliar e não auxiliamos. Mas o serviço está sempre disponível. O que puderes fazer por eles, os nossos irmãos desencarnados, em sofrimento, faze-o. Unge-te de contrição, de arrependimento e amor, e derrama do cálice dos teus sentimentos as vibrações puras que, essas vibrações, os alcançando, abrandarão suas ansiedades, lenirão, suavizarão suas feridas, diminuirão suas dores. Oferece ao intercâmbio socorrista as tuas possibilidades medianímicas, a fim de que sejam assistidos e medicados. Vejam que os espíritos utilizam os nossos fluidos para auxiliar e medicar os espíritos. E ela sugere ainda aqui: ora por eles. Pensa neles com carinho, considerando também o imperativo do teu retorno ao mundo espiritual, onde agora se encontram. Ela dá uma pausa, põe 3 asteriscos aqui. Então, reflitamos aí, pessoas que estão no mundo espiritual em sofrimento, que nós poderíamos ter contribuído para evitar. Mas agora estamos contribuindo, orando por ele. Sempre é tempo de orando por eles. Sempre é tempo de começar o trabalho no bem. Agora diz ela: não te esqueça, porém, daqueles que estão na terra reencarnados e com necessidades imperiosas. Ora, e nós despertamos com a necessidade de não escondermos a luz debaixo do alqueire, debaixo do recipiente, que devemos ter a postura da coragem da fé. Temos amigos, irmãos encarnados, e é uma necessidade imperiosa que deles não esqueçamos, trazendo para eles a luz da vida verdadeira. Uns renteiam contigo no lar, né? Passam rente contigo no lar, como verdugos da tua paz, obrigando-te a silêncios e renúncias em prol da harmonia doméstica, exigindo-nos silêncio e renúncia, o que é uma postura além do ensino, que também ensina, né? Outros se encontram na oficina do trabalho como chefes ou subalternos, exigindo-te valiosos atestados de humildade. E a postura da humildade também ensina. Alguns estão ao lado dos teus amores, tratando-te com escárnio e zombaria, com menosprezo, com desdém e zombaria, ferindo com estiletes de bem planejada impiedade os teus sentimentos nobres. Então vejam que a vida aqui na Terra é uma vida de provas e expiações, consequência também de vidas pregressas. E, de certa forma, nós contribuímos para que essas pessoas hoje sejam como são em vidas anteriores. Temos, portanto, a oportunidade de trabalhar para desfazer aquilo que contribuímos para que aquelas personalidades sejam como são. Diversos atropelam-te nas ruas, insidiosos, quer dizer, traiçoeiros e perturbados, malsinando tuas horas. Vários distendem as mãos na tua direção, mendigando piedade. Pensa nestes, os irmãos da caminhada física,
necessitados do pão do teu exemplo, necessitando do exemplo, e a lâmpada acesa da tua paciência. Oferece-lhes a mensagem de esperança sobre a vida verdadeira. É a mensagem de esperança, não há outra. E alento, e ânimo, e sustento, e consolo, com que a fé espírita te sustenta, com abnegação e sincero desejo de que sejam felizes. Mesmo que eles desejem seguir contigo nas linhas, não desejem seguir contigo nas linhas renovadoras por onde rumas. Então, foi oferecida uma mensagem de esperança, tem que falar da vida espiritual. Foi oferecido um alento, porque este conhecimento consola, sustenta, dá ânimo, é a da fé espírita. Com o desejo sincero nosso de que eles sejam felizes, sim, foi ofertada a semente. Agora, pode ser que eles não desejem seguir conosco. Há uma necessidade da lei de liberdade para que haja a lei de progresso. Ninguém pode ser forçado a progredir, senão não é progresso. A pessoa há de desejar, mas a semente foi lançada. Uma hora, os frutos nascerão. E nós não podemos carregar uma ansiedade em função da frutificação ou da germinação da semente em outros solos. Lançamos a semente. É com o próprio solo. Nós próprios não estamos assim tão semeados ainda devidamente, né? Considera que necessitam de alguém que os ame no estado em que se encontram. No estado em que estão, eles necessitam de alguém que os ame. São nossos irmãos da retaguarda, que tiveram horas de amargura, são irmãos de tempos antigos, da retaguarda, que tiveram horas de amargura por culpa nossa em vidas passadas. A amargura que hoje carregam foram equívocos nossos. E que o Senhor consentiu recomeçassem a experiência evolutiva ao nosso lado, que reencarnassem conosco, a benefício nosso, para desfazermos os erros que fizemos e em favor deles próprios. Os planos de progresso para todos nós se entrelaçam, né? As missões dos grandes missionários se derramam pelos que não são missionários. As grandes tarefas se derramam por aqueles que têm pequenas tarefas. E unidos todos, nós progredimos. Não esperes que desencarnem para que os ames, ou ore por ele, ou ores por eles. Nós temos que auxiliá-los com amor e oração desde já. Ajuda-os desde já. Lembra o título do capítulo? Auxílio. Auxílio? Quando? Agora. A circunstância temporal é muito significativa. Evita graves problemas seculares futuros. Evita ir para regiões abismais, trevosas ou do umbral por longo prazo lá permanecendo, se a contribuirmos desde já lançando a semente. Continua ela. Possivelmente não te compreenderão, nem deves esperar que te compreendam. Então veja, não vamos esperar a germinação desse solo. Não, nem deves esperar que te compreendam. Aprendes nas experiências socorristas, através do concurso da mediunidade, que os náufragos de hoje, no além-túmulo, já se encontravam perdidos desde antes de seguirem. A morte, como todos sabem, é uma mera passagem de um estado para o outro. O que vale é a mudança interna. Se ela é uma mudança interna realizada aqui na Terra desde já, lá continuará. Mas quem está perdido lá, esteve também perdido aqui. É remontar dos efeitos às causas, como diz Kardec. Então ela dá nova pausa aqui para trazer o exemplo de Jesus. É verdade que Jesus atendeu os perseguidores do homem de Gadara com amor e severidade. Gadara, Gerasa ou Gergesa, uma das cidades das Decápolis em que ele encontrou
Conforme Mateus, eram dois obsidiados que moravam nos sepulcros e tinham, né, nas mãos, né, as mãos amarradas, e uma legião de espíritos os atormentava. Conforme Mateus, eram dois homens. Conforme Marcos e Lucas, os evangelhos assemelhados, os três, conforme Marcos, eram mais de 2.000 porcos, porque os espíritos que o atormentaram, sendo uma legião, recearam que eles pudessem, agora conforme Lucas, ser lançado em região abismal. E pediram para Jesus para que, em vez deles serem lançados às regiões de abismo, pudessem atormentar os porcos, né? Que eles fossem enviados aos porcos. E, conforme Marcos, foram 2.000 porcos que se precipitaram no despenhadeiro, né? Conforme Lucas, esse homem estava sem túnica, então provavelmente ele já vivia nu. Acredito que é no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, ele vai dizer que ele usava argolas de ferro na mão e nos tornozelos para que ele fosse amarrado, mas ele constantemente quebrava as correntes. Ele, morando no cemitério, disputava também restos alimentícios com os animais que o feriam significativamente. Jesus o curou completamente, ele ficou são. Depois Jesus foi expulso daquela cidade, né? Por isso que Jesus atendeu-os, tratando-os com amor e severidade. Ele ensinou a um que ficou responsável por anunciar em todas as cidades da Decápole, com coragem, a respeito dos ensinos de Jesus, né? E então, por isso que ela traz esse exemplo, porque ele ficou ali para levar a lição de Jesus pelas cidades da Decápole, como fala Lucas, né? Lucas e Marcos, eles falam que ele queria seguir Jesus. Amélia Rodrigues também traz a afirmação: não, vai antes à tua casa e vai pregar aos teus. E ele fez isso, foi para casa, anunciou as verdades espirituais, teve a coragem de falar dos ensinos de Jesus e foi para a região da Decápole, e posteriormente ele seguiu Jesus, continuando a auxiliar todos aqueles que se aproximavam do mestre. Então vamos lá. Continua ela aqui. Socorreu benigno os obsessores do jovem epilético. É aquela passagem narrada também em Mateus, em Marcos e em Lucas, né? De um jovem epilético que ele tinha epilepsia proveniente de uma obsessão, tanto é que ele era o ataque epilético que ele tinha quando ele estava numa situação de perigo, o que anunciava o fato de ser, no caso da epilepsia dele, um processo obsessivo. Eu também tive um tio que morreu por um ataque epilético dentro da água, morreu afogado. Então vejam aí que determinados casos de epilepsia são causas físicas, outras são causas espirituais. E essas de causas espirituais, quando a pessoa está numa situação de perigo, é que ocorrem os ataques epiléticos, como foi o caso do meu tio, como é o caso narrado por o pai que se aproxima de Jesus pedindo a cura do jovem, do seu filho, porque quando ele passava perto do fogo tinha ataque epilético. Quando ele passava perto da água tinha ataque epilético. Então, e Jesus traz o ensino da fé, que se fosse do tamanho do grão de mostarda, já vista que os apóstolos não haviam curado Jesus. Mas, acrescenta Jesus, esse tipo de espírito há necessidade de oração e jejum. É o jejum moral, né? É o jejum moral. Tem que ter. Era um caso, então, de subjugação, conforme o livro dos médiuns. E para o atendimento de casos de subjugação, há necessidade de alguém com fluidos magnéticos mais significativos, com uma postura moral tal que o espírito possa obedecê-lo. E também os conselhos, nos casos de subjugação, o conselho de guias espirituais através de médiuns conhecidamente nobres, né? Então vamos lá. Socorreu benignos obsessores
Então vejo que Jesus socorreu não só o jovem epilético, mas também os espíritos que o obsediavam. Socorreu benignos obsessores do jovem epilético e, quanto possível, alongou suas mensagens aos atormentados que a morte colheu. Então, no caso dos porcos, que os porcos morreram e os espíritos ali foram para a região, caíram ali no mar junto com os porcos, mas vejam aqui, né? Quanto possível, então há uma necessidade de sintonia nossa com a mensagem de Jesus, mesmo os que são obsessores. Jesus alongou sua mensagem aos atormentados que a morte colheu, mesmo os que morreram, ou que já estavam mortos, ou que estavam se manifestando com um processo obsessivo. Jesus auxiliou a todos, mas há uma necessidade natural de sintonia com a energia que ele traz, com as suas palavras. Todavia, o seu ministério de amor entre as criaturas da terra foi exercido principalmente para aqueles considerados irmãos difíceis. Ora, mas vejam, o que ela diz aqui? Jesus cuidou de todos. Todavia, o seu ministério de amor entre as criaturas foi exercido principalmente para aqueles considerados irmãos difíceis, que terminaram por crucificá-lo, instigados embora por verdugos do mundo espiritual, o que abranda um pouco a responsabilidade deles, já que eles eram instigados por espíritos cruéis do mundo espiritual. Mas a mensagem de Jesus foi, como diz Joana, principalmente para os irmãos difíceis, convidando-nos naturalmente a uma postura de coragem para levar o ensino e o exemplo aos irmãos difíceis, né? Que estão ao nosso lado, no trabalho, nas ruas, em casa. No entanto, mesmo na cruz, foi para esses, os perseguidores e difíceis, para eles dirigido o ensino principal, que ele ofereceu a sua mensagem de perdão, como a ensinar-nos que as tarefas de redenção e as tarefas de amor começam hoje e agora, em nós e em torno de nós. Então vejam, para os irmãos difíceis, a tarefa de redenção e amor começa hoje em nós e em torno de nós, no lar e em toda parte, ampliando-a essa tarefa de redenção e de amor, né? Até aqueles que partiram sem que saibamos onde e quando terminarão, porque espera ele, maiúsculo, Jesus, que nos transformemos em cartas vivas do seu evangelho redentor. Então a tarefa começa agora e ela se amplia até aqueles que partiram sem que saibamos onde e quando terminarão, né? Porque essa semente há de germinar nesses solos. Para nós, o importante é que comecemos já e não interrompemos essas tarefas. Para nós, o importante é que nos transformemos em cartas vivas do seu Evangelho Redentor. Que Jesus nos abençoe.